Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo você que está nos prestigiando com a sua participação. Shabbat Shalom a você e toda a sua família. Meu nome é Raimson Correa, sou um dos professores aqui no canal que tem a honra de compartilhar com você os estudos que aqui são realizados. E celebrando neste maravilhoso dia, o dia de Shabbat. E aqui fazendo este recebimento do Shabbat, abrindo com esse estudo que, Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, estaremos realizando daqui por diante. Tá bom? Então, Shabbat Shalom aqui a todo o estado do Amazonas, Shabbat Shalom Manaus, Shabbat Shalom norte do Brasil, a minha querida Belém, bem como todo o estado do Pará, os estados aqui do norte, nordeste, sul do país, do centro, centro-oeste, todo o nosso Brasil, Shabbat Shalom, a você que está em outros países, em Shabbat e nos prestigiando com a sua participação. Shabbat Shalom, meu irmão, minha irmã, a você e toda a sua família. Bom, você está aqui no canal Teshuvá Total e é sempre um prazer ter você aqui conosco para juntos estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas ainda assim, dessa forma que, conforme a tecnologia que nos proporciona hoje, estarmos juntos em Shabbat, celebrando este maravilhoso dia. Dia esse que o Eterno chamou de meu dia. E no Sinai falou a toda a congregação do povo de Israel, juntamente com pessoas de outras nações que estavam juntamente com eles. Ele falou, e é uma dos 10 pronunciamentos do Eterno, uma das 10 palavras que ele disse, Zachor etion hashabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Que bom, meus queridos e amados irmãos. É sempre realmente bom estarmos em Shabat. É excelente, o ponto mais alto da semana. E já estava com saudade, né, de apresentar os nossos estudos, juntamente com todos os professores que aqui têm feito um excelente trabalho, excelentes estudos em cada Shabat, a cada dia da semana, e em dia da semana, ou melhor, em Shabat, hoje, como é o caso, realmente estava com muita saudade, tá bom? Quero desde já, já anunciei, eu já falei no estudo de Atos na quarta-feira, e digo novamente, parabenizando a todos os nossos irmãos que celebraram a Hanukkah, a celebração de Hanukkah, tá bom? A festa da dedicação, e que todos que tiveram a oportunidade, estiveram assim realizando aqui, meus parabéns, tá bom? Por esse maravilhoso memorial, e que memorial essa celebração que fez menção ao milagre do Eterno, fazendo com que realmente sacerdotes da época de Israel, que realmente vencessem os exércitos dos inimigos, no caso o exército grego, e dessa forma rededicando o templo ao Eterno, tirando dali todo o paganismo e rededicando ao Eterno. Então o azeite que era suficiente a princípio apenas para um único dia, realmente durou 8 dias. E dessa forma, nós vemos ali a mão do Eterno agindo sobre este momento, bem como em tantos outros momentos na história do povo de Israel. Então, um grande milagre aconteceu ali, da mesma forma, um grande milagre
acontece aqui. E aí eu compartilho com os nossos queridos irmãos que de já tanto tempo, né, já estamos caminhando juntos, pelo menos minha esposa e eu já desde 2017, né, até aqui. É uma caminhada prazerosa, de grandes aprendizados, e eu digo a vocês de primeira mão, né, que assim como aconteceu o milagre lá com os santos sacerdotes do povo de Israel, da mesma forma o milagre aconteceu aqui. Porque o Eterno nos concedeu, a minha esposa, no caso, a honra, a bênção da gestação que a minha esposa, Silene, realmente está conduzindo. Ela já está com 27 semanas. Baruch Hashem, certo? Depois de várias situações, questões de saúde dela, que é uma saúde, de certa forma, delicada. E o Eterno, com sua mão, com seu milagre, realmente viu a situação dela e concedeu a gestação. Então, logo logo, Imit Hashem, se o Eterno assim nos permitir, serei, né? Serei papai, ela será mamãe, e a minha sogra, mãe da minha esposa Silene, está aqui conosco e compartilha dessa alegria juntamente com todos os nossos familiares. Então eu compartilho com você essa grande notícia da gestação da minha esposa, da minha querida esposa Silene. Um grande beijo a ela, e que eu realmente fico muito feliz, né, por essa grande conquista, por esse grande milagre do Eterno em nossas vidas. Eu sei que muitos ainda virão, assim como na sua vida, certo? E dessa forma, seguindo em Teshuvá, caminhando sempre adiante, procurando sempre caminhar nas instruções do Eterno a cada dia. Tá bom? Que bom, meus queridos. Vamos dar início ao nosso estudo neste Kabbalat Shabbat, no recebimento do Shabbat. E eu convido você para juntos estudarmos a palavra do Eterno, portanto a Torá, especificamente na porção de número 11, que é a Parashá Vaigash, e aproximou-se, que está em Bereshit. Continuamos em Bereshit, tá bom? Aqui as referências para você se guiar. Lembrando que no grupo do Telegram você tem todas as porções, tá, gente? Para você seguir direitinho, se orientar nos estudos, saber onde inicia, onde se conclui, tá bom? E através do QR Code, conforme logo mais adiante vai aparecer para você, conforme a leitura dos textos que a gente vai fazer, principalmente na tela cheia, que é esse aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui para a tela cheia. Pronto, ó. Tá vendo esse QR Code aqui? Isso. Se você apontar a câmera do seu telefone para ele, ele vai redirecionar você para o Telegram da Teshuvá Total. E lá você vai ter uma série de materiais, de PDF, de músicas, tá bom? Para você baixar. E dentre esses materiais, esses PDFs, está justamente o cronograma, as porções de cada Shabbat, qual a referência de cada um, tá bom? Ok, então, Vaigash é a porção deste Shabbat. Graças ao Eterno estamos mais uma vez reunidos, né, para estudarmos essa bela porção que foi estudada no ciclo passado, bem como nos ciclos anteriores, tá? Eu peço que você preste bastante atenção para nós nos concentrarmos naquilo que o Eterno tem a nos ensinar neste maravilhoso Shabbat. Ok. Então, só para situar você, o que acontece? A essa altura, conforme a leitura que estamos fazendo, os estudos, não só nós, gente, da Teshuvá Total, mas pessoas em várias partes do mundo que seguem a palavra do Eterno, portanto a Torá, estão estudando a mesma porção. Isso é muito incrível. E nas porções anteriores a essa, Vaigash, porção de número 11, Yosef, ele já é um dos principais no Egito. O Eterno assim o colocou.
depois de seus irmãos o terem vendido para os ismaelitas e que o conduziram até o Egito. E ali nós já estudamos tudo o que aconteceu com Yosef, José, e com Potifar, que foi a primeira pessoa que o recebeu e que o colocou em sua casa para ali trabalhar. E então uma série de coisas aconteceu com Yosef, conforme nós já estudamos com os professores que vieram nas porções antes de Vaigash, dentre eles, por exemplo, Moré Daniel, Moré Leniel e Moré Marcos Felipe. Todos os morim, todos os professores que vieram antes dessa porção trouxeram, nos conduziram até aqui. E eu quero destacar que Yosef, ele já está prestes a se revelar, ou revelar a sua identidade para seus irmãos, pois devido à fome na região de Canaã, os irmãos de Yosef foram buscar alimento no Egito, conforme o sonho que teve inclusive Yosef. O Eterno mostrou a ele. E agora estão todos diante de Yosef, e já voltando para casa, os irmãos de Yosef, ao encontro de Yaakov, pai deles. Então, nos versos anteriores à porção Vaigash, imediatamente, nós encontramos textos que fazem menção a que Yosef, propositalmente, ordenou a seu servo, a pessoa que lhe assistia mais de perto, que colocasse a sua taça dentro da sacola de cereais em que estava e que levava Biniamim, portanto seu irmão mais novo. E aí, uma vez que foi identificado dentre os irmãos de Yosef, tudo isso propositalmente, né, planejado por Yosef, quando foi encontrado o cálice de Yosef dentro da sacola de cereais de Biniamim, então ele foi trazido de volta para o Egito juntamente com seus irmãos. E segundo o próprio Yehuda, que vai ser o tema central aqui, o personagem central que nós estaremos estudando nessa porção, pelo menos aqui no início, no Kabbalat Shabbat, ele é um dos que diz que aquele em que o copo ou a taça do faraó, ou um dos maiorais do Egito, no caso Yosef, eles não sabiam que era Yosef, na sacola daquele em que estivesse o copo deste senhor, deste servo que estava diante deles, que fosse morto, e que seus irmãos se tornassem servos dele no Egito. Então, aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, importante. Como eu já disse, a taça de Yosef foi encontrada na sacola de Biniamim. Portanto, a princípio, Biniamim, conforme as palavras dos irmãos de Yosef, Yehuda sempre toma a frente agora, ele seria morto. Seus irmãos serviriam no Egito. Yosef, já sabendo que seu pai Yaakov não sobreviveria caso seus filhos não voltassem do Egito com Biniamim, agora ele vai entrar em ação, tá? Agora Yehuda vai entrar em ação diante de Yosef. Então essa, só para situar você, tá bom? Qual é o momento aqui que a porção Vaigash vai tratar. Então, eu peço que você observe bem, preste bastante atenção. Temos muitas lições para aprender nesta maravilhosa porção. E agora sim eu convido você para darmos sequência à leitura dos textos que nós vínhamos estudando com os professores daqui do canal. E agora na porção Vaigash, dando sequência a esse reencontro de Yosef com seus irmãos. Bem, em Bereshit, Gênesis capítulo 44, verso 18, diz assim: Vaigash Elav Yehuda
E aproximou-se para ele, no caso, para ele quem? Yosef. Yehuda, você conhece como Judá, tá? Você que talvez está chegando agora. Vaiomer, e disse: Bi, preste bem atenção nas palavras de Yehuda, tá? Bi, por favor, Adoni, meu senhor, por favor, meu senhor. Yedaber na, uma palavra eu rogo, Avdecha, ao teu servo, Daber, Beaznei, Adoni, Veal Yirar, Afcha, Beavdecha, Ki Kamocha, Kefaró. Então, olha só. Por favor, meu senhor, palavra de Yehuda, uma palavra eu rogo de teu servo, falada no ouvido ou em particular de meu senhor, no ouvido de meu senhor. Não se inflame tua ira sobre teu servo, pois tu és semelhante ao faraó. Tá bom? Então aqui uma ilustração, aqui só para você identificar, está Yehuda simbolizando aqui, ó, Yehuda, uma vez que ele vai intervir na questão de Binyamin já não voltar com eles para a casa do seu pai, Jacó. Vamos lembrar que Yehuda, Judá, é o mesmo que teve a ideia de quando capturaram, seguraram, que pegaram quando pegaram Yosef, por ocasião de Yaakov o ter mandado para fiscalizar, digamos assim, dar as notícias para Yaakov a respeito de como seus irmãos estavam trabalhando. Então isso já incomodava muito seus irmãos, de forma que quando certa vez seus irmãos foram a Dotam, levando os animais de seu pai, Yaakov, e Yosef, enviado por seu pai para, mais uma vez, fiscalizar o serviço de seus irmãos, foi capturado pelos seus irmãos. E resolveram não tirar a vida dele, mas colocar ele dentro de um poço raso, relativamente raso. Tiraram as vestes dele, e para não tirar-lhe a vida, Yehuda foi quem teve a ideia de matar um animal e embebedar a roupa de Yosef com sangue para fazer parecer para seu pai, Yaakov, que ele havia sido atacado por uma fera do campo. Entende? Plano de Yehuda. Você percebe, então, conforme nós já estudamos anteriormente, nas porções que vieram antes de Vaigash, que Yehuda ele está sempre tomando a frente, né? Sempre tomando a frente. Neste sentido, o que acontece? Perceba que em Yehuda, ele, mesmo não sendo o primogênito de Yaakov, de Jacó, mesmo não sendo, ele toma esse papel de liderança. Nós não percebemos até então Reuven, que é o primogênito de Yaakov, nós não vemos ele tomando uma atitude de liderança. Ele até participa em alguns momentos, tentando poupar a vida de Yosef, quando este ainda tinha seus 17 anos, por ocasião desse momento em que o colocaram dentro de uma cisterna, uma espécie de poço raso. Então, mas nós não vemos em Reuven uma atitude de liderança, entendeu? Do contrário, em Yehuda, sim, nós vemos, mesmo que sendo uma liderança que agindo contra a integridade física de Yosef, seu irmão, entende? Quando o pai deles, Yaakov, chega até ele a roupa de Yosef toda ensanguentada e que ele se dá conta, conforme a informação que lhe chega, que Yosef já não estava mais com vida, então ele ficou muito triste, amargamente triste, pela morte, entre aspas, de Yosef, seu filho.
Yehuda, lembre-se, não suportando acompanhar, de ver o seu pai definhar até para a morte a cada dia, a sua tristeza no seu semblante, então ele parte de casa, ele sai da sua casa, né? E acaba se casando com uma mulher cananeia. E ali acontece a situação com Tamar, que é sua nora, entende? E olha que interessante, a gente vai perceber na experiência de vida de Yehuda, em que ele passou ali, teve filhos, alguns deles morreram, né? E com Tamar também, Yehuda agora já não é o mesmo. Você já percebe nas palavras dele, deixa eu voltar aqui para o texto, você já percebe algo diferente. Yehuda, aquele homem bruto, e que partiu para cima de Yosef, lá em Dotã, lembra? Olha as palavras que ele usa, gente. Ele diz bi em hebraico, que quer dizer por favor, por favor. Ele usa palavras que anteriormente ele não usava na sua comunicação. Ele chama Yosef, que ele não sabe ainda que é Yosef, de Adoni, aqui ó, Adoni, quer dizer meu senhor, meu senhor. Yehuda falando isso? Sim, Yehuda, ele mesmo, Judá. Como assim? Olha que incrível. Ele utiliza palavras agora para agir em favor de seu irmão Biniamim. Palavras respeitosas, palavras que consideram a pessoa que está diante dele, que é Yosef. Para ele, abaixo do faraó, o maioral do Egito, né? E ele utiliza a palavra Adoni duas vezes aqui, ó. Uma aqui, Adoni, que quer dizer meu senhor. Outra vez aqui, ó, Adoni, meu senhor. Eu marquei aqui a tradução, tá? Meu senhor, meu senhor. Além disso, ele utiliza a palavra Avdecha, teu servo. Está flexionada aqui a palavra que vem de Eved, servo ou escravo, tá bom? Se encaixa melhor aqui, servo. A palavra escravo não tem o mesmo contexto que talvez muitos pensariam, né? Como houve aqui no Brasil, mas é servo. Ele utiliza teu servo aqui e mais adiante, Beavdecha, tá? Aqui, ó, Beavdecha, aqui o Beit, né? Como prefixo. Servo, o teu servo, né? Sobre teu servo. Então perceba Yehuda agindo agora a favor de seu irmão. Ele já não é mais a mesma pessoa, né? Claro, a pessoa física é a mesma, né? Mas houve uma mudança no caráter de Yehuda, no seu comportamento. Ele já não é mais aquele homem bruto como se tem anteriormente. Ele tem uma atitude diferente. Já não é mais o mesmo Yehuda que agora está diante de Yosef, não é mais aquele mesmo lá de Dotã que o segurou e tirou a sua veste. Entende? Então vamos nos colocar aqui, por exemplo, no lugar de Yosef. Isso certamente, gente, com toda certeza, chamou a atenção de Yosef. Quem sabe ele esperava uma outra atitude de Yehuda, mas Yehuda, contrariando, quem sabe, a expectativa de Yosef, age de forma positiva. Olha que incrível, né? Mas aí vem um questionamento. Por que Yehuda está agindo dessa forma? Bem, a resposta imediata é que ele havia prometido para o seu pai Yaakov que caso ele não voltasse com Biniamim nessa viagem que fizeram ao Egito para conseguir cereais, caso ele não voltasse, então ele, Yehuda, seria considerado, isso ele fez essa promessa para seu pai, seria considerado culpado por toda a sua vida. E ele vai cumprir com isso caso isso aconteça. Entendeu? Ele não vai voltar atrás na sua palavra. Ele fez uma promessa a seu pai, Yaakov. Além disso,
nós temos aqui, e agora a gente vai entender por que que Yehuda, ele fala dessa maneira, e daqui por diante ele vai continuar a falar. Eu marquei aqui em vermelho, você tem da direita para a esquerda, é assim que se escreve e se lê também o ivri, o hebraico, tá bom? Da direita para a esquerda. O português nós escrevemos aqui embaixo, ó, da esquerda para a direita, né? Ok. Então nós temos na sequência aqui, ó, a letra Shin, depois a letra Aleph, depois a letra Resh. Só que essas três letras, gente, o sentido delas não está na ordem que se lê o hebraico, que é da direita para a esquerda, mas ao contrário, portanto, da esquerda para a direita. Então a sequência é a letra Resh, e o que acontece? A 12ª letra anterior ao Resh vai ser a letra Aleph, a primeira letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. E a 12ª letra anterior à letra Aleph é a letra Shim. Shim. Olha só que incrível. Sabe o que é isso? Você que está chegando agora. Isso é um selo do Eterno na sua palavra. Olha que incrível. E que só existe no hebraico. Uau, é algo do Eterno, gente. Ele fez isso. Ser humano algum poderia construir essa organização semântica, né? Essa forma gramatical, essa concordância entre as palavras, entre o sentido das palavras, bem como todo o verso, e ao mesmo tempo colocar este selo em sequências equidistantes, estas letras, e de forma invertida, e mais, de 12 em 12 espaços equidistantes. Olha só que incrível, né? Então, se nós temos a letra Resh, o Aleph e o Shin, significa que nós temos a palavra Rosh. Rosh, que quer dizer cabeça ou o líder. Uau! Então, preste atenção. Yehuda, quando ele começa a falar dessa forma no verso 18, ele está se comportando como um líder. Aqui nasce um líder, um verdadeiro líder. Olha que incrível. E mais, por que será que o Eterno colocou a palavra Rosh de forma invertida? Vamos lá, por que de forma invertida? Porque Yehuda, agora ele vai olhar para trás. Como assim olhar para trás? Ele vai olhar para seus irmãos. No caso, o seu irmão mais novo, Biniamim. Ele não vai agir agora conforme ele agiu diante de Yosef, lá em Dotam. Não. Ele vai olhar pelos seus irmãos. Ele vai agir em favor deles. Por isso, Resh, no sentido contrário. Alguém que olha para trás. Olhar para trás aqui no aspecto positivo do que eu estou dizendo. Entendeu? Ou seja, que inclusive justifica a imagem inicial, né? Conforme eu coloquei aqui no título do nosso estudo. Deixa eu ver se eu trazer aqui de novo. Aqui, ó. Para você ver, ó. Tá vendo? Aqui uma pessoa no cume, aqui, ó, no cume da montanha, o líder, e que estende a sua mão para aquele que está tentando subir, né? Ele olha para trás e vê que alguém está ainda tentando se aproximar, e ele estende a sua mão para ajudar. Esse é o verdadeiro líder, que Yehuda está fazendo esse papel agora. Entendeu? Diante de Yosef, agindo a favor de Biniamim. Então aqui nasce, eu não diria um líder, mas o líder de Israel, e que agora a gente vai perceber a atitude dele
e que vai fazer muito sentido nas leituras que se seguirão a essa, tá bom? Outra pergunta: por que de 12 em 12 espaços equidistantes a palavra Rosh, cabeça, líder, né? Aquele que lidera, o chefe, vamos dizer assim, né? Porque ele, Yehuda, aqui Yehuda, ele quem vai liderar as 12 tribos de Israel, em alguns aspectos, é claro, né? Cada tribo teria o seu próprio príncipe, o seu próprio líder, né? Seu próprio Rosh. Contudo, como por exemplo, vamos lembrar aqui de uma coisa. Ó, você que já estudou ciclos anteriores, gente, o estudo da Torá é assim, tá? Não se assuste não. A gente vai lá em Devarim, depois vai buscar lá em Bereshit, quando veja você já está em Bamidba, a gente fica andando nas porções, tá? Nos profetas, nos escritos nazarenos, é assim. A gente não tem esse limite, né? Na hora de buscar realmente as informações e as conexões, é assim, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar que quando o povo de Israel já está com o Mishkan pronto, erguido, certo? Conforme a Terumá, que é uma das porções inclusive da Torá, conforme a Terumá, a contribuição que o povo de Israel faz para a construção do Mishkan, do tabernáculo, do Eterno. Então, na hora em que as tribos estão acampadas, ok. Só que na hora que a nuvem do Eterno, que estava sobre o Mishkan, portanto sobre o povo do Eterno, quando ela se deslocava, o primeiro grupo de tribos que se deslocava era aquela que era liderada por Yehuda. Olha que incrível, Yehuda. Entendeu? Então por isso que você vê aqui o selo do Eterno no verso 18 do capítulo 22 de Bereshit, a palavra Rosh de 12 em 12 espaços equidistantes. Então a tribo de Yehuda é a primeira a se deslocar no deserto, caminhando na direção da nuvem do Eterno, e era a primeira tribo a parar, a estacionar conforme a nuvem do Eterno, onde deveriam realmente parar, descansar. Entendeu? Então uma tribo de liderança. Tanto é que houve um período na história do povo de Israel que o reino foi dividido em dois, certo? E o reino do norte e o reino do sul, ok? E Yehuda foi um dos que liderou, no caso o reino do sul, dentre os dois reinos, conforme surgiu a partir de um desentendimento que a gente vai acompanhar logo mais adiante e que, de certa forma, já foi abordado, inclusive, pelo nosso querido Moré Marcos Aurélio, tá bom? Shabbat Shalom, Moré Marcos Aurélio. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Parabéns pelo estudo de Examinando os Profetas, tá bom? A gente aprende muito com você e com todos os professores, tá? Então, gente, Yehuda já é indicado aqui, o Eterno já nos dá essa percepção de liderança. E detalhe, porque quando a gente vai falar de Yehuda como liderança, a gente já fala no aspecto tribo, né? Mais adiante, tribo. Mas o Eterno já nos dá essa percepção aqui, já com o próprio patriarca Yehuda, Judá. Então a gente não pode deixar passar isso em branco, sem perceber, uma vez que nessa oportunidade o Eterno está nos dando essa percepção. Então vamos agora enxergar Yehuda como um líder, agora sim como líder, a favor de seus irmãos. Tá? Além disso, gente, tudo isso no verso 18, incrível, né? Além disso, 12, aqui ó, vamos pegar aqui o 12, né? 12 é o valor numérico da palavra Avedá. Avedá, que significa uma coisa perdida, algo que foi perdido. Nesse caso, o que foi perdido aqui, gente? O que foi perdido? Até então foi perdida a certeza de que Biniamim
voltaria com seus irmãos para seu pai Jacó. Então essa convicção, essa certeza foi perdida. Foi perdida. Você imagina agora a angústia que está no coração de todos os irmãos de Yosef e principalmente no coração de Yehuda, que fez a promessa a seu pai de trazer de volta seu irmão Binyamin, de saber agora que ele não voltará mais. Deve ser horrível, né? O que ele sentiu, a angústia que ele sentiu, tanto pelo seu irmão Binyamin, quanto e principalmente pelo seu pai Yaakov, né? Então olha que incrível e que conexão existe entre a sequência equidistante, a correlação entre as palavras com os valores numéricos também, né? Tudo isso, lições do Eterno trazendo para nós a compreensão da Torá, do que a Torá está nos ensinando, tá bom? Uma coisa perdida. E falando nisso, olha só, vamos aqui do verso 18 agora. Esteja pronto, hein? Aperte os cintos aí. Nos escritos nazarenos está registrado: certa vez, nosso Mashiach Yeshua, olha só o que ele disse certa vez, quando os seus talmidim, seus discípulos, estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles, quem era o melhor, né? Porque a gente não tem os detalhes, o que cada um dizia para considerar a si mesmo como maior, como melhor, né? E Yeshua, vendo isso, olha só o que ele falou. Eu peguei só aqui um verso. Isso está em Lucas, no capítulo 19, verso 10. Ele disse o seguinte: que, pois, Ben Ha'adan, o filho do homem, veio levakesh, para buscar, o leroshiah, e para salvar ou libertar, et halvad, o perdido. Olha só. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Olha que incrível. Portanto, gente, claramente a gente percebe aqui uma conexão entre Yehuda, agora um líder, o líder, já o patriarca, hein? Estamos falando do patriarca em si, o que será o líder, e ele já se coloca na posição de líder. Conexão essa entre ele e Yeshua, nosso Mashiach. Vamos lá. E qual é a conexão? Assim como 12, que está ligado às sequências equidistantes entre as palavras Rosh, um líder, ele vai ser líder das 12 tribos, certo? A tribo de Yehuda será líder das 12 tribos, assim como Yehuda é líder agora dentre seus 12 irmãos. E agora 12 sendo Avedá, uma coisa perdida, assim como Yehuda vai buscar aquilo que se havia perdido, que é a esperança de levar Binyamin de volta para o seu pai. Da mesma forma, o descendente de Yehuda, Yeshua, nosso Mashiach, veio para buscar e salvar o perdido. Você percebe aqui flexionado a palavra aqui, Avedá, e você tem aqui Halved. Perceba que as letras Aleph, Beit e Dalet, né? Termina com a letra Re aqui, né? E aqui, de novo, Aleph, Beit e Dalet. Perdido, perdido. E elas estão flexionadas, tá bom? Entre si. Olha que incrível. Portanto, tanto Yehuda vai se dedicar agora no seu discurso, na sua conversa com Yosef, não sabe ele que é Yosef, para resgatar, para buscar o que se havia perdido, Binyamin. Da mesma forma, Yeshua veio para buscar e salvar o perdido. E o que é esse perdido aqui, Yeshua?
nosso Mashiach falou: o que é esse perdido? Esse perdido é aquele que estava longe da Torá, de Adonai, que estava longe dos seus preceitos, longe das suas instruções, longe no sentido de estar longe de não perceber, ainda não perceber a plenitude da Torá e saber diferenciar o que é o costume de um povo, que até então, se não transgride a Torá nisso, não tem problema nenhum. A diferença entre o costume de um povo e a Torá em si, entendeu? Não se pode supervalorizar os costumes em detrimento da própria Torá em si, entendeu? A Torá é o valor máximo e bem-aventurados são os povos cujo costume é baseado na própria Torá. Aí sim são costumes excelentes, de excelência, e merecedores de serem seguidos pelas outras nações. Incrível, né? Então, gente, por isso o povo de Israel, no tempo de Yeshua, conforme ele diz que eram como ovelhas sem pastor, estavam perdidos não no sentido de depravado, não é isso, gente, né? Às vezes o meio da pessoa que está chegando em Teshuvá, às vezes o meio de onde ela veio, o sentido de algumas palavras na mente dela tem uma forma, né? Então, quando chega no momento de estudar a Torá, acaba não percebendo o real sentido do que é a expressão, entendeu? Então, muita calma quando a gente vai estudar a Torá, os profetas, os escritos nazarenos, entendeu? Não se pode chegar estudando a Torá com toda aquela bagagem que talvez você traz de onde você veio, né? É preciso tirar essa carga toda e realmente sentar diante do Eterno e aprender com a sua Torá, entendeu? Não é aprender com o irmão Raimes, com todos os Morim, né? Nós somos um canal, gente, que compartilha esses estudos com você. Isso é uma honra para nós, entendeu? Mas o parâmetro em si não é o irmão Raimes, tá? O parâmetro não é eu, é a Torá, é ela, porque ela é que é a palavra do Eterno, entendeu? Então é isso. Então, Yeshua, nosso Mashiach, da mesma forma, ele veio buscar e salvar o perdido. Torá essa que é para todos os povos, conforme nós já estudamos na quarta-feira, em Atos dos Emissários, quando Shimon Kefa assim percebeu, entendeu e compreendeu a partir da visão que lhe foi dada daquele grande lençol com os animais que estavam dentro dele. E a partir da conversa que ele teve com Cornélios, tá bom? Já estudamos sobre esse assunto na quarta-feira e foi maravilhoso, né? Quem não assistiu, está lá disponível na playlist para você acompanhar, tá bom? Então, olha que incrível, gente. O descendente de Yehuda, Yeshua, com o mesmo sentido que seu patriarca da sua tribo, portanto Yehuda, tá certo? Yehuda teve, olha só que grande conexão, gente. Normalmente os olhares se focam apenas para Yosef, né? Ok, né? E a gente vai ver isso mais adiante. Mas não podemos deixar passar em branco essa conexão entre Yehuda, agora se comportando como o líder do povo de Israel, com o seu descendente, né? Yeshua Hanatzri, o Nazareno. Bom? Então, essa aproximação de Yehuda diante de Yosef, não sabendo ele que era Yosef, vamos ver agora. Uma coisa muito importante, vamos voltar aqui ao nosso slide, que apresenta o tema, né, dessa porção, Vaigash. Aqui uma ilustração como que Yehuda diante de Yosef, tá certo? Obviamente
A aparência de Yosef já não é mais aquela mesma de quando eles o viram. Ele tinha só 17 anos, né? Na época. Yehuda agora, ele se aproxima de Yosef, e ao se aproximar, olha o que vai acontecer. Nas próprias letras da expressão Vaigash e aproximou-se, nós temos o seguinte. Você que já está estudando o hebraico, tá bom? Então vamos lá, vamos usar agora essa ferramenta, essa grande ferramenta que é o estudo do hebraico para a nossa compreensão do que estamos estudando, tá certo? Vamos lá, nós temos aqui a letra Vav, a letra Yud, a letra Gimel e a letra Shin, tá certo? Ok, então vamos lá, a letra Vav, ela significa prego, portanto é algo que serve para fixar as coisas, entendeu? Para fixar, prego no sentido de fixar. Claro, existem várias nuances da questão dessa expressão, né? Da palavra prego, ela tem vários sentidos conforme o contexto do momento. A letra Yud, que é a próxima letra, gente, sempre lembre da direita para a esquerda, tá bom? A letra Yud significa mão, simbolizando dessa forma as nossas atitudes, as nossas ações, ou a pessoa que se refere, né? Mãos, atitudes, ações. Yud. Inclusive, a forma dessa letra lembra uma mão, né? Assim de lado, certo? Se você observar assim, ó, como é? Assim, né? Isso, tá vendo? Uma mão. A letra Gimel, Gimel significa camelo, né? Vem de gamal, o gamel. Camelo, o camelo, um animal de carga, né? Que leva a bagagem de alguém que o conduz, né? Camelo, um animal de carga, tá bom? Gimel. E a última letra, que é a letra Shin, ó, dente. Portanto, a região de onde vai sair as palavras, portanto, da boca, de nossa boca, tá certo? Saem as palavras. Ou seja, por que o nome da porção é Vaigash? Além de ser a primeira expressão no próprio texto, que é tida como o nome da porção, ora, se encaixa perfeitamente na pessoa de Yehuda. Por quê? Porque Vaigash, olhando letra por letra, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos lá. Foi fixado nas mãos de Yehuda, portanto, nas suas atitudes, nas suas ações, a carga ou a bagagem, as experiências que ele adquiriu depois que Yosef foi vendido pelos seus irmãos. Até esse momento em que ele está no Egito, ele já é outra pessoa. Ele já se comporta como um líder que positivamente age a favor de seus irmãos. Então, olha só. Ele fixa em suas atitudes as experiências que ele viveu, a carga que ele traz, entendeu? E que agora se fazem presente nas suas palavras. Nas suas palavras. Entendeu? De novo. Está fixo em suas ações a sua carga de experiência que agora vão se apresentar nas suas palavras. Tudo isso, gente, na expressão Vaigash. Yehuda já não é o mesmo, tá? Ele tem agora compaixão de seus irmãos. Ele vai agir em favor deles, tá bom? Dessa forma, a gente vai dar sequência à leitura do texto. Que diz o seguinte. Verso 19. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Verso 19. Agora Yehuda vai continuar o seu discurso. Ele diz: Adoni Sha'al et Avdav
lemor hayesh lachen av o ar. Meu Senhor perguntou aos teus servos, dizendo: Existe para vocês pai ou irmão? Esse tem aqui, deixa eu tirar aqui, fazer o ajuste, senão eu vou esquecer depois, né? Só um momentinho. Existe para vocês, pronto, agora sim. Existe para vocês pai ou irmão? Né? Pergunta que Yosef fez a eles e que Yehuda agora está dizendo isso nas suas palavras. É interessante que Yehuda ele vai começar a falar de uma forma a relembrar tudo o que aconteceu desde o início, quando eles chegaram no Egito e no primeiro contato que eles tiveram com Yosef, obviamente sem saber que é Yosef, tá? E a gente vai perceber esse comportamento de repetir o que aconteceu para poder chegar naquilo que ele quer dizer. A gente vai perceber isso, sabe em quem? Em muitas pessoas que são citadas, muitos personagens, né, que são citados nas escrituras. Como, por exemplo, vamos lembrar aqui, no capítulo 7 de Atos, inclusive nós estudamos no estudo de Atos, apresenta o discurso de Stefanus, né? Quando ele estava diante do Sanhedrin e que ele queria falar a respeito de como estava o Sanhedrin da época. Então ele começa desde Abraão, né? E ele vai falando ali os principais pontos da história do povo de Israel, os acontecimentos, e ele vai narrando ponto a ponto como é que estava se comportando a liderança até chegar aquele momento que o estavam inquirindo, estavam interrogando ele, Estevão, entendeu? Da mesma forma, Saulo, né, também chamado Paulo, ele também, em muitos de seus discursos, diante das autoridades, ele sempre faz questão de ir desde o início até chegar naquilo que ele quer dizer. Então, olha que interessante, é uma marca registrada e que parte aqui, primeiramente, com Yehuda. Ele é o primeiro a fazer isso, tá? Que conta desde o início para dizer, olha, é como se ele já está justificando desde o início do seu discurso, para que quando ele faça a sua petição, a pessoa que está lhe ouvindo considere aquilo que ele acabou de falar anteriormente, entendeu? E não simplesmente de primeira chegar e dizer que ele não queria que Beniamim ficasse no Egito. Então, para que a autoridade que está diante dele, Yosef no caso, entendesse, então ele vai falar desde o início o que aconteceu. Portanto, vamos relembrar aqui nas palavras de Yehuda como ele conta, né, o que aconteceu. Que Yosef perguntou: existe para vocês pai ou irmão? Olha só, existe? Verso 20. Vanomer, e nós dissemos, El Adoni para meu Senhor, Yesh Lanu, existe para nós. Olha que interessante, né? O hebraico traz isso desde o verso 19, aqui no verso 20 de novo, né? Yesh Lanu, existe para nós. O próprio idioma, gente, o hebraico, que é maravilhoso, você já aprende que ele em si já nos ensina que eu não tenho, você não tem. Por quê? O ser humano, ele depende realmente do eterno, da misericórdia do eterno. Só fazendo aqui abrindo um parênteses, né? Muitos aqui já sabem do que eu estou falando e vale a pena repetir porque tem pessoas chegando aqui no caminho, né? Então, o ser humano que é cheio do eu, né? Eu tenho, é meu. Então, o próprio idioma, o hebraico, o ivri, já nos ensina. Não é que eu tenho, existe para mim, ou no caso aqui, existe para nós, lano, né? Lano. Existe para nós.
e não nós temos. Olha que interessante. O próprio idioma nos ensina a respeito da humildade. E aqui é um dos pontos, inclusive, da humildade de Yehuda, Judá. Ele está se comportando de forma humilde diante de Yosef. Né? Existe para nós Av, pai, Zaken, velho ou ancião, certo? Zaken. Inclusive se tornou sobrenome, né, de algumas famílias posteriormente. Hoje existem Zaken. Vayeled Zekunim Katan Ve'achiv Met Vaivater Hu Levado Leimo Ve'aviv Arrevô. Então, ó, existe para nós um pai velho, isto é, ancião, e uma criança. Você tem aqui a palavra, gente, até hoje se diz Yeled para criança. No caso aqui, Yeled pode ser tanto criança quanto um filho, né? Yehuda poderia ter dito a palavra Ben, filho, mas ele não diz filho, ele diz Yeled, né? Olha que incrível. Existe uma criança, um filho de sua velhice, um pequeno, aqui ó, Katan, pequeno. E o irmão dele está morto, olha só. Portanto, gente, sim, Yehuda não sabia que era Yosef que estava diante dele, de modo algum, tá? Pois dos filhos de sua mãe, apenas ele restou. E seu pai o ama. Olha só, Yehuda intervindo a favor de Beniamim, né? Então ele diz palavras verdadeiras naquilo que está diante dele. Ele vai procurar agora de todas as formas proteger, guardar, preservar a vida de seus irmãos, principalmente de Beniamim, a fim de guardar a vida de seu pai Yaakov. Verso 21. Vatomer, e dissertes, El Avdecha, e disserte para teus servos, Horiduru Alav Veasma Eini Alav, tragam-no para mim, para que eu possa vê-lo, certo? Então, Yosef queria saber se seus irmãos realmente haviam mudado. O primeiro choque que Yosef tem é diante de Yehuda, porque ele vê Yehuda diferente daquilo que ele conheceu por ocasião do momento que foi vendido. Agora ele quer conhecer os seus irmãos, ele quer saber se realmente as palavras de Yehuda são verdadeiras, entende? Não é só uma questão de tentar ver Beniamim. Yosef está testando a veracidade das palavras de Yehuda, de Judá. E aqui uma marca, mais uma marca de um líder. Yehuda, agora ele mantém a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. Diferente do que aconteceu anteriormente. Vamos lembrar aqui, né? Vamos voltar lá. Quando ele perdeu o seu primeiro filho, né? Segundo o Eterno, ele era mau. E aí, consequentemente, a esposa dele se tornou viúva. Então, conforme o levirato, seu irmão deveria conceder filhos para o seu irmão falecido, unindo-se à esposa do seu irmão. Portanto,
a sua cunhada, no caso, me fugiu aqui a palavra, né? A sua cunhada deveria suscitar filhos para seu irmão, que não chegou a gerar filhos. Só que esse irmão dele também faleceu, portanto, só restou apenas um filho. Então, Yehuda provavelmente imaginou que Tamar, na verdade, é que era o problema, porque já havia perdido 2 filhos que se uniram a ela, na sequência, no caso, e agora restava apenas um último filho. Então ele diz a ela, vai para a casa do seu pai, cumpre o período do seu luto, da sua viuvez, e depois, quando o meu filho estiver já na idade própria, eu lhe concederei ele para suscitar filhos para os seus irmãos. Entendeu? Dessa forma, o tempo passou, o filho de Yehuda mais novo chegou ao tempo próprio e ele não concedeu seu filho para Tamar, como nós já estudamos. Portanto, ele não cumpriu com a sua palavra. Olha só, né? Agora, diante de Yosef, obviamente, Yosef não soube, né? Nesse intervalo de tempo, ele não soube dessa história. Mas ele sabia, ele conhecia Yehuda e sabia do caráter dele. Agora, ele quer testar Yehuda se realmente suas palavras são verdadeiras. Então, por isso ele manda buscar Binyamin. Ele quer ver Binyamin. Verso 22. Vanomer el Adoni. E nós respondemos ao meu Senhor. Lo yuchal Hanaar Lazov et Aviv Veazav et Aviv Vamet. O rapaz não pode afastar-se de seu pai. Se ele se afastar de seu pai morrerá. Bem, talvez alguém perguntaria, ora, por que Yehuda diz isso? E realmente, gente, se Binyamin se afastasse, pelo motivo que fosse, de Yaakov realmente ele morreria. Ele já estava muito triste por não ter mais a presença de seu filho Yosef. Agora, com Binyamin, morreria de vez. Por quê? Bem, vamos lembrar que quando Yaakov ele chega no território em que vivia, isso já fugindo da casa dos seus pais, por ocasião do que aconteceu com Abrahá, que ele recebeu da primogenitura no lugar de seu irmão Esav, quando ele chega próximo ao território onde vivia Lavan, seu tio, que era irmão de sua mãe, certo? Então, que é Rivka. Então, o que acontece? Lá ele encontra quem? Raquel, por quem ele realmente a amou por toda a vida. Yaakov sempre quis casar, a partir do momento em que ele a conheceu, né, soube quem ela era, ele sempre quis casar com ela. Ela, Rachel, sempre foi o amor da vida dele, certo? Porém, pelo que aconteceu, e aí os irmãos já sabem, né, o que aconteceu com Yaakov ali, por ocasião da interferência de Lavan, lhe foi dada Lea, irmã de Rachel, e só depois de mais 7 anos de trabalho, Rivka, que era mais nova, entendeu? Lavan sempre tentando tirar vantagem. Então, ainda que com 2 esposas, não que ele quisesse, gente. Então, o que ele fez tornou para ele mais uma vez, né? Ele foi realmente trapaceado, foi enganado pelo seu tio, né? Então, dessa forma, ele não abandonou Lea, mas permaneceu com ela. Contudo, ele sempre amou a Raquel.
certo? Então, quem foram os filhos que Rachel lhe deu? Na ordem: Yosef, José, e Beniamim, né, que seria Ben-Oni, filho do meu pesar. Mas Yaakov lhe deu o nome de Beniamim, filho da mão direita, certo? Por quê? Porque não quis que o seu filho seguisse a vida com um nome, né, filho do meu pesar, o significado. Ele queria que Beniamim seguisse sabendo e carregando no seu nome a ideia de que o nascimento dele foi muito desejado tanto por Yaakov quanto pela sua mãe Raquel, entendeu? Por isso Yaakov tinha um carinho todo especial por estes dois, Yosef e Benjamim, entendeu? Então na hora que ele perde Yosef, pronto, entendeu? E aí eu digo uma coisa, só os pais, certo? Pai e mãe no caso, só os pais que já perderam realmente um filho sabe o que é isso, né? A dor que é. Então alguém poderia dizer, ora, mas o luto de Yaakov já não deveria ter passado? Gente, o luto de cada pessoa tem o seu tempo próprio, entendeu? Tem que passar? Tem. Agora, isso é de pessoa para pessoa. Tá? No caso de Yaakov, a tristeza foi tão grande porque, no caso, Yaakov sequer teve a chance de sepultar seu filho, entende? Isso, inclusive, psicologicamente falando, é algo... É claro, eu nunca passei por isso, mas é algo... A gente imagina a dor que é de não ter sequer, ao menos, a chance de sepultar seu filho. Entende o que é agora perder mais uma vez um outro filho, sendo da mulher que ele ama, né? No caso amava, porque a Rachel faleceu por ocasião do parto, né? Do nascimento de Beniamim. Então aqui no momento histórico do que narra o texto, ela já havia falecido, né? Então veja só que situação, sabendo Yehuda, agora o líder, que considera tudo isso que eu estou falando aqui, gente, nas palavras dele, de um líder lutando a favor da preservação da vida de Beniamim, dos seus irmãos, da saúde e da esperança de Yaakov. Ele está agindo a favor de tudo isso, tá? E ele segue, verso 23, Vatomer el avadecha imlo yeret achichen hakaton itchen lo tosifom lirot panai. Tu dissestes a teus servos, no caso a eles mesmo, né? Vocês não verão o meu rosto outra vez, a menos que seu irmão esteja com vocês. No caso, Beniamim. Yosef, nas palavras de Yehuda, falando para Yosef, Yosef estava determinado a que trouxessem Beniamim até ele. Ele queria ver se realmente cumpririam com a sua palavra. Ele queria também saber se ele e Beniamim estavam vivos, se não fizeram a mesma coisa que fizeram com ele também a seu irmão Beniamim. Tá? Verso 24. Vaihi ki alinu el avdecha avi vanaged lo et divrei Adoni. Nós subimos a meu pai, teu servo. Olha só, gente, quando se sai do Egito, se está subindo. Quando se vai para o Egito, se está descendo. Tá certo? Por quê? Porque é interessante isso. Quando se aproxima de Yaakov, nesse caso, Yaakov tinha um relacionamento com o Eterno muito incrível. Apesar do que aconteceu com ele, gente, certo? Entre ele e seu irmão, ele
se arrependeu de coração. Portanto, caminhar na direção de Yaakov é caminhar na direção do arrependimento de coração, o arrependimento genuíno. E quando se caminha na direção do Egito, se caminha para baixo, né? Se está descendo, porque se caminha para o paganismo, se afasta da Torá, entendeu? Então, caminhar na direção de Yaakov é caminhar na direção da Torá. Portanto, é subir. Interessante, né? O hebraico nos ensina a cada letra, a cada expressão. Então, nós subimos a meu pai, teu servo, e lhe dissemos o que meu senhor falou, certo? E Yosef está ouvindo tudo o que Yehuda está dizendo. Biniamim, bem como todos os outros irmãos de Yehuda, estão calados e ouvindo o pronunciamento, as palavras de Yehuda. Então, quando o líder fala, todos os outros param para ouvir. Incrível isso. Verso 25. Vaiomer Avinu Shavu Shivro Lanu Meat Ochel. E disse nosso pai, quando porém nosso pai disse, saiam outra vez e comprem algum alimento para nós. A fome já havia se alastrado, né, na região de Canaã. É interessante a gente observar que, ora, é incrível. Preste bem atenção. Qual o sentido de essa fome vir sobre toda essa região, incluindo a região de Canaã? Óbvio que nas palavras de Yehuda aqui, você percebe nas entrelinhas o que nós, inclusive, lemos anteriormente, né? Mas vamos trazer aqui à tona, por que será que o Eterno trouxe essa fome naquele período, durante todo esse tempo? Então, olha que interessante. O Eterno não havia prometido a Abraão, que ele herdaria a terra de Canaã, né? E que sua descendência também herdaria, e lá viveriam, no caso, e viveriam bem. Mas olha só, o Eterno fez isso para que a salvação, isto é, o suprimento, para que a família de Yaakov, seus filhos, que obviamente foram instruídos por ele, passassem também por essa região do Egito, e de onde menos se esperava, do Egito, saísse também o alimento, a salvação, no sentido de suprir as necessidades daqueles que passariam pela fome, entendeu? Então o Eterno vê tanto o território de Canaã quanto as outras nações. Olha só como a gente percebe a misericórdia do Eterno, né? Yosef, ele é mandado mais adiante e a partir disso suprir, através da sua administração, a fome que viria, portanto, administrando o Egito e suprir a necessidade das nações circunvizinhas à região do Egito. Entende? O Eterno não pensou apenas no território de Canaã, mas também nas regiões próximas. E aí vem o verso 26. Respondemos, no caso para Yaakov, após ter dito para eles buscar alimento, não podemos descer apenas se nosso irmão mais novo estiver conosco. Desceremos, pois não podemos ver o rosto do homem a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Verso 27. Vaiomer avdecha
Aviv, e falou teu servo, meu pai, Elenu aten yedaten ki shenaim yalda li ishti. Vocês sabem que minha mulher deu-me 2 filhos. E olha, gente, Yosef, ele identifica, ele sabe que essas palavras que Yehuda está dizendo, sim, são de seu pai Yaakov. Ele reconhece, ele sabe, tá certo? Não tem como, gente. São palavras que realmente saíram da boca de Yaakov e não tinha como Yosef não perceber isso. Portanto, Yehuda está sendo verdadeiro nas suas palavras. E aí vem o verso 28. Vayetze ha'echad meiti vayomar toraf velo retiv ad hena. Um foi tirado de mim e disse, com certeza ele foi feito em pedaços. Imagina só o coração de Yosef ouvindo isso, né? E não o vi mais. Por ocasião, inclusive, convenceram Yaakov quando levaram as vestes de Yosef manchada de sangue. Por isso ele está dizendo isso. Com certeza ele foi despedaçado por uma fera do campo. Verso 29. Entretanto, se vocês tirarem este, no caso Benjamim, de mim também, e algo lhe acontecer, farão meus cabelos grisalhos descerem com pesar ao Sheol, a sepultura. Nós temos aqui a palavra Sheolá, está flexionada, tá? A sepultura, que é formada pelas letras Shin, Aleph e Lamed, Sheol. Tá? Então, já perdeu Yosef uma tristeza imensa na vida de Yaakov, e se perder Benjamim, então significa que ele morreria com muito pesar, tá certo? E é incrível, gente, é algo muito triste. Por exemplo, existe uma diferença muito grande. A pessoa que está com uma alegria muito grande, apesar de, quem sabe, passando por uma situação difícil ou uma situação, mas ela consegue manter a alegria em sua vida, manter o sorriso no rosto, enfrentando as situações do dia a dia, e vem a falecer. É uma coisa. Agora, uma pessoa que realmente vive uma vida totalmente triste pelo que aconteceu, por algo que a decepcionou, e após isso ela vem a falecer. Então é terrível, tá? Por isso ele diz que faria os seus cabelos grisalhos, isto é, a sua velhice descer com pesar à sepultura. É como se a pessoa morresse 2 vezes, entendeu? Tipo, eu estou falando isso de forma figurativa, né? É como morrer 2 vezes. Yaakov morreu a primeira vez, entre aspas, né? Por ocasião da morte de Yosef, e morreria de novo, sabendo que não veria mais o seu filho Benjamim, e aí desceria com pesar a sepultura, o Sheol. Tá? Você que está estudando hebraico, só lembrando aqui, ó, a palavra Sheol, aqui, ó, transliteração, Sheol, significa sepultura mesmo, tá, gente? Sepultura, uma cova feita, no caso, né, na terra, e ali é colocado o corpo de uma pessoa que faleceu, que morreu, entendeu? Não tem nada a ver com... É interessante que a palavra Sheol foi traduzida como inferno, né? Aqui na Torá, bem como em todo o Tanar, não apenas na Torá, em todo o Tanar,
Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. A palavra Sheol, ela foi traduzida inclusive para o nosso idioma, para o português, como sepultura, entendeu? A cova, a sepultura. Porém, quando vai para os escritos nazarenos, ela foi traduzida como inferno, tá, gente? É totalmente longe e fora daquilo do sentido que é justamente a palavra Sheol, tá, gente? Apesar que aqui tá flexionado, tá? Só lembrando, tá? Sheolá, mas é Sheol, a raiz dela. Então é complicado, tá certo? Então não se pode, por exemplo, a palavra Chesed, graça, ela é traduzida como graça no Tanar, mas quando vai para os escritos nazarenos, Chesed é chamado de misericórdia. Nada a ver, né? Da mesma forma que Sheol é sepultura, não é inferno, tá certo? Esse inferno do imaginário que se tem, né? Inclusive pessoas, enfim, existem relatos e mais relatos, né? Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aí de que foi, né, no inferno. Não. Gente, Sheol é sepultura, entendeu? Por exemplo, o cemitério está cheio de Sheol, de sepulturas, pessoas que ali foram sepultadas. É isso, né? Dante de Alighieri foi quem criou, né, essa crítica e que trouxe, por exemplo, através da sua forma, a respeito do sistema de sua época e criou esse imaginário do inferno que se tem até os dias de hoje, tá bom? A gente não vai abrir aqui essa discussão, não vem ao caso. Afinal, se eu passar disso que eu estou falando aqui, aí já entraria naquilo que nós não fazemos aqui, que é discutir assuntos religiosos, tá? Nós não tratamos de questões religiosas. Tratamos da Torá, dos assuntos da Torá, dos profetas, dos escritos nazarenos. Portanto, a escritura em si, tá bom? Então, feito isso, verso 30. Olha só, gente, o que vai acontecer? Veatá, kevi, el avdecha, avi, verhanaar, eineno, itano, venafsho, quechurá, venafsho. Portanto, se eu for agora a meu pai, teu servo, e o rapaz, no caso Beniamim, não estiver conosco, Itano, vendo como seu coração está ligado ao coração dele. E aí, só para fechar aqui, olha, interessante, né? No verso 31 vai completar aqui, ó. Gente, nós temos aqui a palavra em sequências equidistantes. Vamos ver aqui, ó, a palavra anavá, que quer dizer humildade. Nós temos aqui a letra Ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A nona letra após a letra Ain é a letra Nun. E a nona letra após a letra Nun é a letra Vav. E a nona letra após o Vav, já no verso 31, que é o próximo slide, vai aparecer a letra Re, formando a palavra em sequências equidistantes, a palavra Anavá, humildade. Interessante, né? E em 9 espaços equidistantes, olha só que incrível, 9 é justamente a raiz numérica da palavra Emet, que quer dizer verdade. Portanto, na humildade, a gente percebe a humildade de Yehuda nas suas palavras, porque elas são palavras verdadeiras, tá? Algo que Yosef percebe isso no discurso de Yehuda. Entende por que Yehuda agora tem um comportamento de um líder, daquele que lidera, daquele que conduz, daquele que é exemplo para seus irmãos, né? Então é interessante quando a gente lembra novamente do descendente de Yehuda,
Yeshua, nosso Mashiach, da tribo de Yehuda, ele tem esse caráter de liderança e que separou para si, para ser seus alunos, seus talmidim, discípulos, 12 pessoas, 12 homens, 12 talmidim. Por que 12? Representando assim as 12 tribos de Israel. Lembra lá do número 12, no verso 18 desse capítulo 44? Lembra? Pois é, né? Yehuda liderando os 12 irmãos. Da mesma forma, Yeshua liderando os 12. Olha que incrível a conexão, né? Entre Yehuda e Yeshua. Verso 31. Verhaya kiroto ki en hanaar vamet verhorido avadecha et sebat avdecha avinu beyagom sheolá. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, certamente morrerá. Aqui a letra Re, né? A nona letra, formando a última da palavra Anavá, no espaço de 9 letras equidistantes, sequência equidistante. E teus servos farão os cabelos grisalhos do teu servo, nosso pai, descerem com pesar ao Sheol. Ele repete, gente, o que ele acabou de dizer. Olha só. Ele ainda não falou o que ele finalmente quer dizer para Yosef. Lembre que ele não sabe que é Yosef, tá? E aí vem o verso 32. Pois teu servo garantiu, no caso o próprio Yehuda, garantiu pessoalmente a segurança dele. Eu disse, se eu falhar em trazê-lo de volta a ti, Yaakov, então serei culpado diante de meu pai para sempre. Olha que incrível, né? Então ele coloca ali a sua pessoa como garantia, a reputação da sua pessoa como garantia diante de seu pai. Yehuda, ele assume a responsabilidade. Diferente disso, Reuven, ele oferece seus filhos para serem mortos caso ele não garanta o retorno de Beniamim para Yaakov. Imagina, né? Parece aquelas situações, né, que se você é valente, então bata no fulano. Aí vai lá e bate no fulano. Se você é valente, então bata no ciclano. Né? Não. Yehuda ele utiliza a sua própria pessoa, a sua própria reputação, entendeu? A sua própria reputação diante de seu pai. E não envolve ninguém, é ele, entendeu? Que vai à frente, tá? Atitude de um líder humilde. Verso 33. Portanto, eu te imploro, permite que teu servo permaneça como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que o rapaz suba com seus irmãos. Portanto, Yehuda, ele abre mão de sua liberdade. Ele poderia muito bem, se fosse o mesmo Yehuda lá de Dotan, né? Lembra? Se fosse o mesmo, então deixa, é o mais novo, né? Então, não interessa. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele age a favor de seus irmãos. Como um verdadeiro líder que luta a favor de seus irmãos, cuja tribo herdará esta característica de Yehuda, lutará em favor das demais tribos, olha só, em papel de liderança. Olha que incrível. De onde posteriormente nascerá David, que se tornará Hamelech, o rei,
e que posteriormente Yeshua, nosso Mashiach, descendente também de Yehuda. Então essa atitude de Yehuda, ele quer se colocar no lugar de Binyamin. O líder que se coloca no lugar. No lugar. Ele abre mão dessa liberdade que ele poderia ter. Entendeu? Mas ele abdica disso. A sua vida ele coloca diante de Yosef para poupar a vida de seus irmãos, de Binyamin e de seu pai Yaakov. Olha que incrível, gente. Já não é mais o mesmo Yehuda. Certa vez Yeshua, nosso Mashiach, falou: qual é o maior amigo? Quem é o maior amigo senão aquele que dá a vida pelos seus amigos? Entendeu? Olha que incrível. E de fato, Yeshua, ele deu sua vida pelos seus irmãos. Ele, como o descendente de Yehuda, de Judá, deu sua vida em favor de seus talmidim, bem como de todo o seu povo. Ele amava o seu povo, o povo de Israel. Tá? Yeshua, ele se dedicou nesses 3 anos em que ele esteve ensinando os seus alunos, realmente com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Cada porção estudada juntamente com os seus talmidim, os 12, olha aí. Então ele realmente deu a sua vida. Deu a sua vida. Então a gente percebe a dedicação de Yeshua e de todo aquele que é destacado na escritura, que é Yehudi, judeu, que da tribo de Yehuda traz essa característica, como por exemplo, vamos lembrar aqui de David, quando enfrentou Golias, quando Golias estavam juntamente com o seu povo, os filisteus estavam desafiando o povo de Israel. Então David, mesmo que com a sua estatura, o seu tamanho, relativamente um jovem franzino, né? Contudo, não importa, ele sendo de Yehuda, ele toma uma atitude e vai adiante defender seu povo. Então, olha só a coragem desse rapaz, David, que mais tarde se tornou rei, o Eterno o consagrou rei. Entende? Ele não confiou em sua própria força, mas confiou no Eterno. E é pela mão do Eterno que ele foi diante de Golias e venceu essa luta contra esse gigante que estava na frente de David. Entendeu? David não viu um gigante diante dele. David viu um desafio e que foi vencido. Ele confiou no Eterno e foi avante e venceu. Entendeu? A atitude de um líder. Naquele dia, naquela hora, os que estavam ali, tanto do povo de Israel quanto dos filisteus, viram que ali estava um líder que herdou características de seu patriarca Yehuda. Entendeu? Que agia com convicção, cujo coração era conforme o coração do Eterno. Ainda que em alguns momentos errou, tropeçou, mas seu coração se arrependeu de coração, genuinamente, fez chuvá, voltou para o Eterno. Entendeu?
Então, gente, essa humildade de Yehuda aqui diante de Yosef, ele se coloca no lugar de seu irmão, ele abdica de sua liberdade, ele sabe o que está fazendo, entendeu? Então isso comove Yosef. Esse não é o Yehuda da última vez que eles estavam próximos uns dos outros, lá em Dotam, não é o mesmo. Ele agora é um líder e que luta a favor de seus irmãos. Pois como subirei a meu pai se o rapaz não estiver comigo? Eu não conseguirei suportar a imagem de meu pai tomado pela angústia. Olha só o amor de Yehuda, a sua consideração pelo seu pai. Coisa que não foi realizada por ele, por Yehuda, quando Yosef tinha lá seus 17 anos, lembra? E aqui uma ilustração, né, lá do início que eu trouxe para cá de novo, né, desse momento. Aqui Yehuda agindo em favor, falando em favor, defendendo seus irmãos, seu pai, sua família. Incrível, né? Isso sim é um líder que marcou a história do povo de Israel, e após ele nasceriam e nasceu líderes da tribo de Yehuda, pessoas com o mesmo exemplo dele, humildes, com papel de liderança e que deram sua vida pelo seu povo, pela sua nação, e que lutaram a favor do povo de Israel. Ok, então esse foi o estudo que nós nos propusemos a apresentar neste maravilhoso dia de Shabat, neste momento de recebimento do Shabat. E quero aqui deixar com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá? Pela sua participação, pela sua companhia nesse maravilhoso momento de estudo, desse primeiro momento do Kabbalah de Shabbat, dos primeiros versos que trata a porção Vaigash, que possamos guardar as lições que aprendemos até aqui com este líder que nasceu agora, Yehuda, que arrependeu-se de suas atitudes anteriormente a esse momento e que é agora uma pessoa que fala a verdade, que age com verdade, sua boca fala realmente o que de fato aconteceu, que defende seus irmãos e que, se preciso for, como foi o caso, se coloca no lugar de seus irmãos, abdicando de sua liberdade e até mesmo de sua vida para poupar a vida de seus irmãos. Incrível, né? Então, que esse amor, que esse carinho de Yehuda seja praticado por nós, todos nós que caminhamos em Teshuvah, tá bom? Que possamos amar todos os nossos irmãos e guardar as instruções do Eterno em nossas práticas, em nossa forma de viver, em nosso dia a dia, tá? Você que talvez chegou aqui no estudo, nesse estudo, depois de já ter iniciado, né? Eu digo a você, meu irmão, que está iniciando o seu caminho de retorno ao Eterno. Quem sabe você está iniciando o seu estudo da Torá exatamente nessa porção, na porção Vaigash, porção de número 11. Tá? Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Ainda que seja somente você, meu irmão, minha irmã, na sua casa, na sua família, onde quer que você esteja. O Eterno, ele vê o teu coração. Ele sabe as dificuldades, quem sabe, que você tem passado em relação à liberdade de poder seguir as instruções do Eterno no seu dia a dia. Continue, persevere, tá bom? Quem sabe muitos assuntos são, de certa forma, novidade para você, ou pelo menos a forma como são abordados, tá?
Então, uma coisa que eu sempre faço questão de repetir é quando nós iniciamos o nosso caminho de retorno ao eterno. É importante nós tirarmos aquelas cargas que às vezes trazemos de outros lugares antes de chegarmos ao caminho de Teshuvá, de retorno ao eterno. Porque se você tentar seguir em Teshuvá com toda aquela carga, vai ser uma caminhada muito difícil, muito mais do que você imagina. Porém, se você abrir o seu coração para o eterno, isto é, para a sua Torá, para as suas instruções, o que talvez você aqui conhece como mandamentos, né? Ok, o eterno não mandou, gente. Ele instruiu, ele falou, ele fez pronunciamentos. Mas eu estou falando assim para você entender do que eu estou falando, tá? Então, se você seguir as instruções do eterno de coração, sem nenhum interesse, então, meu irmão, será uma caminhada leve. Ainda que com as situações que acontecem ou que vão acontecer próximo de você ou com você mesmo. Mas é uma caminhada leve. É um caminhar suave e que o mover do eterno realmente nos conduz de uma forma incrível, maravilhosa. Tá bom? Então, sinta-se abraçado por todos nós que caminhamos em Teshuvá e que o Eterno possa fortalecer os seus passos a cada dia, tá bom? Ele te vê, ele sabe como você tem passado ao longo da semana, e ele sabe as tuas dificuldades, sabe as tuas dúvidas, dúvidas essas que serão sanadas no momento certo, no tempo apropriado, quando você estiver pronto para ouvir as respostas. Nem sempre estamos prontos para as respostas que queremos. Às vezes é preciso algo antes, conhecer e praticar para poder chegar a ouvir e compreender aquilo que tanto queríamos entender. Entendeu? Até rimou, né? Dessa forma, novamente eu agradeço a você, meu irmão, e toda a sua família pela companhia, pela participação neste maravilhoso momento que tivemos aqui de estudo, tá certo? E convido você para juntos recitarmos a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, tá bom? Deixa eu pegar aqui o violão, olha, eu vou tirar ali o violão para a gente recitar a Brachá. Aqui cantada, né? Eu disponibilizei para você os acordes, tá? Que eu faço aqui no violão para você aprender e fazer aí na sua casa, tá bom? Seja violão, teclado ou algum outro instrumento de acompanhamento, tá? Muito bom, é incrível, gente, tocar realmente essa brachá na sua casa. Você vai ver que é maravilhoso. Só aumentar aqui a captação do microfone para pegar bem aqui o som do microfone e da minha voz. Bom, recite conosco esta maravilhosa brachá que está no Sefer, no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 6, verso 24 ao verso 26. Yevarechecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav Elicha vichunika Isa Adonai panav Elicha Veyaseh lecha shalom, Veyaseh lecha shalom, Yevarechecha Adonai, Veish merecha, Yair Adonai panav, Velicha
Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade, alegria e bem-estar, que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é Rei fiel. Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno. Ok, nos encontramos amanhã, pela manhã, Imit-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, para quem é daqui de Manaus, às 9 horas da manhã, tá bom? E novamente, Todarabá, muito obrigado por tudo, que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre. Vamos concluir esse estudo com uma maravilhosa música cantada pela dupla Raparvarim. Gosto muito dessa música, Sombra e Águas do Poço, tá bom? Que o Eterno abençoe você e sua família sempre, sempre. Shabbat Shalom. E que o Eterno esteja com você e toda a sua parentela. Até amanhã. Lehik Traot. Até logo. במדרון מעל הוואדי, עץ השקדי הפורח, באוויר ניחוח הדסים. זה הזמן לפני הקיץ, שהרמהל פותח, ותמיד ברוכים הנכנסים. בימים אשר כאלה מחכים עד בוא הליל, מחכים לצעדים קרבים. לא סוגרים את הבריח, לא עוצמים את העיניים, בימים כאלה מקשיבים. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, חרש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם, מי שעייף ימצא פוצל ומי בהר, מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו וההורן שנתנו, זה השביל וזוהי הדרך. מי שבא לפה אחינו, מי שבא יסב איתנו, והשער שהוא לא ייסגר. מי שרעב ימצא אצלנו בת של לחם,
מי שעייף עם ספות צר ומיבא, מי שסוכתו נופלת, חדש ייכנס בדלת, חדש ייכנס ועד עולם יוכל להישאר. מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם, מי שעייף ימצא קוצר ומיבא, מי שסוכתו נופלת, חדש ייכנס בדלת, ותמיד יוכל להישאר. זה הבית שבנינו, זה האורן שנתנו, ותמיד יוכל להישאר.